Bom dia, amados. Bom dia a todos. Mais uma manhã reunidos para nossa oração matinal, né? Nosso encontro diário com Deus, onde derramamos perante o Senhor os nossos corações, sempre com aquele olhar na perspectiva de sermos em tudo por Deus conduzidos. Hoje, sábado, dia 3 de outubro, né? O privilégio que nós temos de completar hoje mais um ano de vida. E aqui estar com você é uma alegria, privilégio. Nós louvamos a Deus por mais este encontro, esta oportunidade da graça de Deus. Eu gostaria de, antes da nossa oração matinal desse sábado, colocar para você uma leitura que separamos para o dia de hoje, baseados aqui em Colossenses capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Dois versos instrutivos, muito enriquecedores. Diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Continua dizendo, verso 7, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Perspectiva do apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos Colossenses, é o fato de Colossos haver recebido o Evangelho de Cristo Jesus. Dizendo a mim e a você recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador? Você não pode ficar simplesmente na declaração, sim, recebi. Você tem que desenvolver este potencial que lhe foi dado pela ação de Deus, que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Se recebestes a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, fique enraizado, radicado, firmado nele. Então, crie raízes em Deus, através de uma vida de piedade, de santidade. Aprofunde suas raízes nele no conhecimento do Senhor. Cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E à medida que você vai se alicerçando nele, firmando aos seus passos, sua jornada aos pés do Senhor, Paulo coloca outras necessidades. Primeiro é de criar raízes, aprofundar raízes, né? Radicar-se nele, criar raízes nele. E como se produz? Como se produz as raízes, queridos? Raízes espirituais se faz com leitura cotidiana da palavra, comprometimento com Deus e com a sua obra. As pessoas que têm raízes firmadas em Deus têm prazer na comunhão com Deus. As pessoas querem, acham que pode se firmar em Deus ficando distante uma das outras. Não é possível. A nossa firmeza está, nós só radicamos a nossa vida, só estabelecemos quando comprometemos-nos de alguma forma com a obra do Senhor. Então é necessário que nós estejamos firmes numa igreja, numa determinada igreja que honra a Deus e se pauta pela palavra, orando, buscando a Deus. Eu gosto muito de um texto lá de Atos dos Apóstolos, quando a palavra de Deus diz que Paulo foi chamado a partir da igreja, de estar em comunhão com Deus na igreja. Ele estava na igreja de Antioquia, era um dos líderes ali, mas ele ficou anos ali trabalhando até ser chamado para o ministério, quando em determinado momento o Espírito de Deus o chama a ele e a Barnabé para o ministério que Deus lhe havia confiado. Mas antes ele servia a Deus ali, estava radicado, firmado em Deus, firmado na palavra, a serviço
do reino de Deus na igreja de Antioquia. Aqui, queridos, eu e você precisamos criar raízes, raízes de comunhão, raízes de trabalho, de dedicação à obra do Senhor. Então o apóstolo está dizendo aos irmãos de Colossos: esteja nele radicados, mostre, crie raízes, aprofunde raízes na comunhão com os irmãos, na sua igreja. E aí, a partir dessa perspectiva de estar enraizado, firmado, com os alicerces estabelecidos na igreja a que você pertence, ele diz: edificados. Precisa ir construindo o ministério, construindo uma vida na presença de Deus, colocando os tijolinhos no lugar, a serviço uns dos outros, trabalhando, no crescimento espiritual de pessoas, auxiliando A, B e C na sua própria maturidade, dando acolhimento àqueles que vão chegando, edificando a sua vida, colocando tijolinhos na sua existência, construindo esse edifício para o qual você foi chamado, você foi colocado como pedra viva. Na perspectiva de Pedro, eles somos pedras vivas na construção de Cristo. Então é hora de você pensar com seriedade nisso. Você está negligenciando a comunhão dos irmãos, você não está edificado em coisa alguma. Então edifica a sua vida através de trabalho, de dedicação à obra do Senhor, na área que Deus te propiciar a fazer. E vai construindo a sua vida, vai trabalhando a sua vida, edificando a vida de outros, edificando o seu próprio edifício espiritual. E ele diz mais: suportando, de repente, você tem que suportar, para que um edifício você tenha garantia, um alicerce tenha garantia, queridos, ele tem que suportar os vendavais, confirmados na fé, diz o apóstolo Paulo. Confirmados, essa confirmação vem através das provações, do dia a dia, das dificuldades. De repente, na igreja, é muito comum você não gostar de uma coisa, não gostar de outra. Afinal, é uma instituição divina, mas constituída de homens, de seres humanos, falhos no seu proceder. Você observa falhas em obreiros, pastores, líderes, e em todo o povo de um modo geral. Todos temos nossas falhas, e o que confirma a nossa fé é como nós tratamos com essas coisas, com essas dificuldades, com as falhas e com os ataques do inimigo que a gente sofre também. Então a confirmação da nossa fé vem através dessas provações, às vezes de grande monta, às vezes pequenas, mas provações que vêm sobre nós como vendavais, para tentar destruir a nossa vida, porque os vendavais são inevitáveis. Não há como evitar as dificuldades do dia a dia, não há como evitar as batalhas do dia a dia, uma revolta, situação de dificuldade. Mas é aí que prova como cremos e como estamos vivendo a fé cristã. O ouro se purifica no cadinho de barro, nossa vida também se purifica no fogo. Muitas vezes, no fogo das aflições, é que a gente mostra firmeza, determinação e aquilo a que fomos chamados, que queremos de fato. E Paulo continua dizendo: tal como fostes instruídos, recebendo a instrução da palavra que nós temos no dia a dia, não desanimando em meio à instrução. A educação faz parte, a leitura cotidiana da palavra, o ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê, aquele que guarda. Então você suporta muitas vezes a dureza da palavra que muitas vezes vem, e isso traz maturidade a cada um de nós. E ele continua dizendo: crescendo em ações de graças, crescendo com gratidão. Então, queridos, nesta manhã eu gostaria de deixar com você que está no seu lar, muitas vezes talvez desanimado em relação à igreja. Não é assim. Você precisa estar radicado, firmado em Deus através do trabalho,
da dedicação à obra do Senhor. Dedique-se à sua igreja, volte lá, habilite-se para o trabalho, realize o que pode ser feito. Eu fico olhando para a situação que a maioria dos pastores estão, na tentativa de dar o seu melhor, muitos ainda fazendo lives. Queridos, como nós, há muitas pessoas com muita dificuldade, precisando de suporte. E muitas pessoas, né, jovens, adolescentes, que têm uma habilidade extraordinária com as redes sociais e que poderia dar um suporte auxiliar fortemente, né, e jovens que podem, ainda que não saibam, possam estudar os temas e ter uma habilidade e facilidade para aprender, e poderia ser muito útil. Deixa lá os seus líderes apanhando, sofrendo, com dificuldades, sendo que poderia estar ajudando de alguma forma, mas não, a igreja não está funcionando. Está, queridos, a igreja é a igreja. Funciona de qualquer maneira. Funciona online, funciona ao vivo. Está funcionando. As coisas de Deus estão acontecendo. Você acha que Deus parou de trabalhar através da sua igreja? Nunca. Ele nunca vai parar. Mas nesta área, queridos, né, em qualquer área da vida da igreja, eu posso mostrar que estou radicado, comprometendo-me com a obra do Senhor, que nunca se comprometeu com a causa do Mestre, nunca vai criar raízes, nunca vai aprofundar raízes, nunca vai crescer em conhecimento, nunca vai crescer na graça. O autor da carta aos Hebreus diz que os hebreus não haviam crescido, possivelmente em virtude dessa negligência. Então é hora de cada um de nós pensarmos seriamente no que a palavra de Deus está nos dizendo. Nele radicados, edificados, sendo construídos e confirmados através das batalhas do dia a dia, dos embates do dia a dia, as dificuldades, assim como temos recebido, é assim que a vida é assim que a corda, é assim que a vida caminha, né? Crescendo todos os dias com gratidão, em ações de graças. Porque afinal, o dia chamado hoje é dia de ações de graças. É um presente da graça de Deus para mim e para você. Então tenha um excelente dia. Pense nisso, chegou o final de semana. Hoje algumas igrejas têm atividades, outras não. Mas amanhã, domingo, queridos, tem escola dominical, tem culto vespertino. Tem culto matutino e vespertino em todas as igrejas evangélicas. Então, na sua igreja, vá dedicar esse tempo para Deus. Vai firmar suas raízes, comprometendo-se com a obra do Senhor. Se você quer crescer, é preciso que você aprofunde raízes para não cair, para não ser arrancado facilmente. Então, aprofunde suas raízes num comprometimento pessoal, individual, com Deus e com sua obra. A igreja está precisando de você. A igreja reclama o seu trabalho, seu envolvimento. E você precisa disso para a sua própria vida, para a sua maturidade espiritual. Então faça isso em nome de Jesus, tá bom? Nós viemos mais esta manhã para orar e estaremos fazendo isso em nome de Jesus, colocando as nossas vidas no altar de Deus. Há muitas vidas precisando da sua oração. Você sabe de pessoas pelas quais você precisa orar? Lembre-se delas agora. Unamos-nos diante do nosso Deus e Pai em oração por aqueles que necessitam e por nós mesmos. Estaremos orando por você agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por mais esta manhã. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe até aqui. E quantos, ó Pai, ao longo do dia haverão de acessar este momento e estar conosco. Deus eterno, muito obrigado por esta dádiva das tuas mãos. Ó Deus, desta comunhão preciosa que podemos desfrutar com muitos, ó Pai, dos